E começamos mais um De Mãe para Mãe. Hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, Laênia. Laênia é uma mãe, serva de Deus, que passou aí na sua jornada por um câncer de mama e hoje ela vem compartilhar um pouquinho da nossa história. Laênia, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e por estar trazendo um pouquinho do teu testemunho aqui para que incentive outras mães, outras mulheres também, né, que com certeza estão passando pelo mesmo problema que você passou, mas que graças a Deus você teve a vitória, né, pela glória de Deus. E eu fico muito agradecida por você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Sei que quando a gente passa por algo, tudo tem um propósito. Então hoje eu tô aqui para, às vezes, pode até nem ser um câncer, pode ser uma notícia que chega, mas a gente sabe que tudo tem um propósito e Deus está cuidando de cada detalhe. Obrigada eu pelo convite. Amém. E como o nosso programa é de mãe para mãe, antes da gente abordar, né, essa fase que a Laênia passou, a gente quer falar um pouquinho da maternidade dela também. Ela tem um filho, né? O seu filho tem quantos anos hoje? 14. 14, nossa, já é um mocinho. Moção. Então, essa pergunta vai ser, você vai puxar na memória. Antes de você ser mãe, quem era a Laênia? Você consegue lembrar? Nossa. A Laênia era uma pessoa que sempre foi apaixonada por crianças, muito. Então, antes de ser mãe, eu fui mãe de muita gente, A minha irmã foi mãe antes de mim, então eu cuidava das meninas dela e eu comecei um trabalho na igreja com criança, então eu já tinha isso no meu coração, eu já amava as crianças e cuidava. E era um sonho, um desejo muito grande de ser mãe, queria muito. E quando fui, eu conto para ele que é presente de Deus, eu orava e pedia para Deus um filho, e quando ele era pequeno eu falava, aí ele pergunta por quê, ou para que eu falo. Sempre orei, isso é presente de Deus na minha vida. Porque eu falo que os filhos chegam na vida da gente para mudar a gente. Então a Laênia era uma pessoa antes de ter um filho e depois também. Então ele, tipo assim, ele já era, mesmo sendo novinha, ele já era um sonho da tua vida. Tipo, já era. Mesmo você cuidando ali dos filhos da sua irmã, das crianças, né, do teu projeto, então você já sempre tinha, era um sonho mesmo. Era um desejo. Um desejo, né, de constituir uma família. Eu acho que desde novinha eu tinha vontade de casar e ser mãe. Eu acho que tô até um pouco atrasada, queria ter uns 20 mil filhos. Por isso que eu acho que eu cuido das crianças, trabalho com elas. Então, e quando você, com quantos anos? Você casou com... Casei com 19. Você casou novinha, né? Eu lembro. Você casei com 19 anos. E como a maternidade entrou na sua vida? Foi logo após? Não, eu demorei 5 anos depois de casada para ter um filho e depois que ele chegou, acho que tudo mudou. Parece que as orações ficam diferentes, o ambiente fica diferente e a gente começa a ver, eu acho que todo mundo sabe o que é amar. Mas quando a gente tem um filho é diferente. E quando eu tive o Guilherme, logo que ele nasceu com hérnia. Ele tinha hérnia no umbiguinho e ele tinha hidrocele. E ele chorava e o umbigo dele estufava. E ele tinha 11 dias, eu fui no médico, a médica falou, ele tem que passar por cirurgia, vai operar. E eu fiquei doida. Falei, operar agora? Com 11 dias, ela agora. E eu chorava, e eu dava mamar pra ele chorando. E aí a minha sogra um dia falou, eu vou com você, porque eu vou lá conversar. E aí ela foi e falou pro médico, mas não tem nada de risco. E ele falou, só se for pra senhora, porque na medicina não tem nada que não tenha risco. E eu fiquei doida. Falei, meu Deus, ele é tão novinho, 11 anos, ia ter. Aí ele explicou anestesia geral, vai ter que passar por cirurgia. Eu fiquei chorando e orando e pedindo muito pra Deus. E aí a gente fez os exames para ele fazer essa cirurgia e deu anemia. Ele nasceu com anemia. E aí o médico falou, não tem como operar se não tratar a anemia. Aí a gente foi tratando anemia, todo mês fazia anemia, não melhorava. Eu falo que é tudo propósito de Deus. Eu fazia o exame, a anemia estava lá, não tinha jeito de operar.
Com 3 meses, foi um senhor que passeava lá na roça e falou, eu pedi para ele orar por ele. Eu falei, eu queria que o senhor orasse, porque ele vai passar por uma cirurgia, eu tenho muito medo. Porque a cirurgia ficou bastante tempo. Bastante tempo. Para recuperar, porque Sim. de 11 dias até 3 meses. Até 7, até a anemia curar. Nossa. Não curava, era uma anemia que, não sei, persistente. E aí ele foi, orou, falou, Deus tem um propósito muito grande na vida dele. Eu falei, amém. E continuei dando remédio, até que um dia não tinha mais anemia. Então chegou a hora da cirurgia, ele tinha 7 meses. E quando a gente foi fazer um ultrassom, fomos fazer lá em Gospé, porque aqui não tinha. Chegou lá, o médico olhou pra mim e falou, quem falou que ele tem hérnia? Eu falei, uai, ele nasceu com hérnia. Aí ele não tem hérnia nem hidrocele, ele não precisa fazer cirurgia. Então era um tempo de Deus trabalhar, tanto na minha vida, porque foi um período que eu orava, eu chorava e eu apresentava tanto a Deus. E Deus curou ele e ele não precisou passar pela cirurgia. Nossa Senhora, porque para uma mãe, um bebezinho de 11 dias falar assim, vai ter que operar, ainda mais o doutor foi assim, foi muito direto, né? Muito direto. Né? Tipo, o perigo é só não tem perigo, tem muito perigo, muito risco, Sim. né? E para uma mãe passar por isso, esse sentimento, tipo assim, primeiro filho. Ai, aquele sentimento, meu Deus. E ele explicou, a cirurgia vai entrar, a mãe não entra, a cirurgia gasta 1 hora, não precisa ficar perguntando. Então era aquilo, desesperador, bem seco, né? Bem seco. Mas graças a Deus deu tudo certo e agora tá lá. Não precisou passar por cirurgia. É um primeiro milagre na sua vida, Sim. né? Um dos primeiros, porque... Foi onde eu conheci, sabe, eu falo que até para conhecer Deus, eu tive esse encontro com Deus pela primeira vez de verdade, foi ali. Por mais que a gente fala que tem fé e tudo, eu acho que quando a gente passa por algo assim, Deus vai e faz algo tremendo, que a gente vê realmente quem é Deus, que sem Ele nós não somos nada e tudo é da permissão dEle, então tudo foi assim. E assim, na maternidade, a gente, igual você acabou de falar, a gente se transforma muito, né? Tem a mãe, né, a Laênia antes da maternidade e a Laênia depois da maternidade. E de tudo, assim, eu sei que já faz bastante tempo, são 14, né? 14. O que mais te transformou até hoje? Por exemplo, assim, nossa, isso é uma coisa que antes eu era de um jeito, mas isso com a maternidade me fez ser outra mulher em relação a tal. Por exemplo, assim, hoje eu sou mais... Eu vejo que é a fé também, né? Sim, eu acho que foi. Porque eu ia falar de gostar demais de criança, mas isso eu acho que já é minha paixão, né? Lá de criança. Eu já amava as crianças. Então eu acho que foi. Eu acho que foi a fé, foi conhecer Deus de verdade, buscar Deus de verdade, apresentar Deus para Ele. Eu acho que foi isso. Foi o que me mudou. A Laênia, antes de ser mãe, não que você não tinha. Não que eu não tinha, mas é que parece que eu não conhecia o tamanho da grandeza. Porque por mais que a gente conhece, porque ninguém nunca sabe o tamanho da grandeza, porque Deus é infinito, né? Com o seu amor e sua grandeza. Mas eu acho que eu conheci mais, aprofundei mais, busquei mais, confiei mais, orei mais, conheci mais a Deus. Acho que foi isso. Acho, não tenho certeza. Né? Ah, mas mãe é isso. Eu acho que a mãe que se entrega mesmo na maternidade, a mãe que vive intensamente, ela tem muito... E eu amava aquilo. Eu dava 3, 4 banhos no dia, era uma coisa... Roupa queria trocar toda hora, que a gente que anda com o fio parecendo uma escultura, né? Você ficou brincando de boneca, teu menino, hein? Desse jeitinho. E eu sei que você serve... Aí antes você já não servia ainda no ministério da igreja, não, né? Como é que chama, tia? É Tchalá e Cia que chama. Que você Tchalá e surgia também, assim, Blue. É um projeto com crianças na igreja, né? Isso, eu sou líder das crianças da igreja. Foi depois do teu menino, né? Porque o teu menino tem 14, faz 9 anos, tem 9, né? Foi depois Como dele. que é conciliar, por exemplo, a maternidade, que eu sei que é difícil, ser mãe não é fácil. Conciliar a maternidade com esse projeto, que é um projeto da sua vida. Eu falo como que é conciliar isso e essa missão de Deus nessa Foi da tua vida? Foi um presente de Deus na minha vida. Eu falo que o Tchalá é cura, refúgio. As meninas que estão comigo também falam isso. Mas eu conciliei assim, porque o Gui me ajuda. Gui é meu filho. Ele me ajuda. Ele faz parte. Ele vai junto no projeto.
Se precisa de alguém para fazer um teatro, ele tá lá. Precisa de alguém para vestir o mascote, ele tá lá. Vamos decorar a igreja, ele tá lá. Então, eu conciliei assim. Ele sempre esteve ali comigo. Participativo, né? Desde ele era novinho, já começou a participar. Então, quando eu comecei a cuidar das crianças, era eu e mais uma. Era muito dificultoso, porque a gente queria tudo muito enfeitado, muito igual planejar uma festa de aniversário, é assim, os congressos das crianças. Eu andei olhando lá no teu perfil, eu acho muito bonito, porque realmente é muito colorido, é muito vivo, é muita alegria, assim, só de olhar, ver que é uma coisa bem alegre para as crianças. Então eu queria aquilo ali, e aí foi aonde, e é igual eu falei, quando eu tô ali fazendo para as crianças e vendo meu filho ali junto, eu tenho certeza que é como se alguém chegar e dar um presente para tua filha, não vai ganhar teu coração? Adoça a boca da mãe, adoça a boca do filho. E é desse jeito com os filhos. A gente vê os pequenos ali, muito alegre de ver aqueles mascotes, muito alegre de ver as roupas coloridas das tias. Conta um pouquinho pra gente, o que é o projeto? Porque eu sei que é o projeto da sua igreja, né? Uhum. E o que você trabalha lá com as crianças? O Tchalá e Cia surgiu assim. Eu sou líder das crianças, então tenho o departamento infantil na igreja. Da Assembleia. Da Assembleia de Deus. Tem o departamento infantil. Então, quando tá tendo culto na igreja, a gente vai para uma salinha, leva as crianças e vamos fazer um culto lá para eles. Para eles entenderem. A gente conta a história da Bíblia, faz atividades mais voltada para criança, porque se um adulto falar, eles não vão entender nem memorizar. E aí surgiu assim. Até que um dia eu recebi um convite para ir ministrar numa igreja de fora. Eu falei, gente, mas será que nós... Nossa, muito medo. Falei, nossa, nós não sabe. E foi aquele medo, aquele gelo. E nós fomos a primeira vez. E foi muito lindo o que Deus fez, tremendo. E uma ex-pastora minha falou pra mim lá, e faz um Instagram, faz um ministério, Tchalá e Cia. Foi ela que falou. E começa, porque é um trabalho lindo com as crianças. E começamos na nossa igreja. E nisso começamos a receber um convite ali, outro aqui. E hoje o Tchalá e Cia tem ido em vários lugares que só Deus. Deus um dia falou que ia nos levar a lugares que não imaginávamos. Mas é igual eu falei, tem dia, porque a gente quando tem um propósito de Deus, o levante é muito grande. E tem dias que a gente vai chorando, com o coração doendo, a alma doendo. E aí vem uma criança chorando e te abraça e fala, tia, Jesus mandou falar pra você que Ele te ama. Ai. E aí você volta em paz, você volta, parece que a ferida ficou ali, Deus foi e passou um bálsamo. É porque é um amor tão genuíno, né? Criança não é sabe mentira. Isso, não, criança não sabe não é mentira. Criança, quando elas falam, é do fundo do coraçãozinho delas. E aí a gente vê que as crianças ali chorando, ninguém foi lá e falou, ó, você tem que chorar. Não, elas estão chorando porque estão sentindo a presença de Deus. Semana passada a gente fomos em Delfinópolis e o pastor convidou todas as escolas para ir. Chegando lá, aquele monte de crianças. Falei, meu Deus. E, gente do céu, que as crianças, o olhinho dela brilhava, elas pegavam a mão nossa para colocar na cabeça para orar por eles. Então a gente vê que hoje pai e mãe não tá tendo muito tempo de dar atenção para os filhos, eu acho. Ele chega e quer contar uma coisa, agora eu não posso. Ai, depois você me conta. E eles querem tanto isso e eu falo a gente, tão preocupado em dar um sapato bem caro, uma roupa bem bonita. E eles querem somente atenção, um abraço, um ouvir. E é isso que eles querem. A gente faz um trabalho lá voltado com os pais assim. Eu levo os pais para a igreja, falo com os pais e levo eles para a salinha. E eles respondem lá questionários. O que você queria que seu pai fizesse? Só queria que meu pai me desse um beijo para me dormir. Isso é um senso de verdade. Os pais não acreditam. Às vezes ele está trabalhando muito para dar algum material e o filho só queria que... Uma escreveu, eu queria que meu pai levasse um café para mim na cama. Então você está vendo, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. E as crianças hoje estão necessitadas disso e esse trabalho, é igual eu falei, é presente para mim. Tá vendo, gente? Eu falo, é muito lindo de ver quando é uma pessoa assim, cheia de luz, cheia de Deus dentro. Eu falo que é tão gostoso. Eu falo assim que eu gosto muito de ver várias histórias, porque e tudo se resume à fé, né? Mães que têm a fé e têm Deus acima de tudo. E eu acho que isso é o que faz que a gente se fortaleça e passe por tudo na vida. A gente vai dar só uma pausinha, vai pro intervalo, mas já já a gente volta.
Ser mãe é viver cada desafio, cada conquista, cada lágrima. E algumas histórias vão além. Aqui no De Mãe para Mãe, você vai conhecer histórias que inspiram. E para você que quer fazer uma renda extra e não sabe por onde começar, vem te apresentar a Visual. A Visual é uma loja online onde você faz o seu cadastro, você não tem custo nenhum. Faz o seu cadastro, é aprovado, você pode tanto ter o seu link online para vender para seus clientes ou também vender através de formar a sua maleta. Então quer ganhar uma renda extra? Venha para a Visual, entra no site, cadastre e já tem um dinheiro aí no final do mês. E em meio a essa rotina aí acelerada da Laene, que trabalha lá no Ministério, sendo mãe, veio o diagnóstico, infelizmente, de um câncer, né? Um câncer de mama. E como tudo começou? Como foi receber a notícia que você estava com o diagnóstico de câncer de mama? Foi tudo muito rápido, o diagnóstico do câncer. Eu estava um dia tomando banho, passei a mão, senti um nódulo. E já liguei para minha irmã, minha prima trabalhava na saúde, já conseguiu tudo para mim, falou vamos fazer uma mamografia. Eu nunca tinha feito, porque pela minha idade não faz. Aí eu fui e fiz a mamografia, passou poucos dias e ela ligou lá e tua mamografia veio laranja. Eu falei, que é isso? Não entendo, ué. Ai, vai ter que fazer um complemento com ultrassom, que não sei o que, aí eu já fiquei com medo. Já fui lá embaixo, falei pro meu marido, tinha vindo laranja, tem dó, e meu marido sempre puxando pro outro lado, tem dó, coisa da tua cabeça. Aí eu fui e fiz ultrassom e eu tinha 3 nódulos, 2 em um seio e um no outro. E aí o médico já pediu uma cor-biópsia, eu fui e fiz essa cor-biópsia. E aí a biópsia, ela falou, o dia que ficar pronto eu te mando lá. Aí mandou a biópsia, meu primo trabalhava na Secretaria de Saúde, me avisou, Lai, tua biópsia chegou. Eu falei, que bom, o dia que eu for na cidade eu pego. E ele muito querendo ajudar, abriu a biópsia e viu que tinha dado o câncer. Passou 10 minutos meu telefone com aquele milhão de mensagens, preciso do teu nome, teu endereço, nome da tua mãe, teu CPF, RG. Aí eu falei, por quê? Aí ela pegou, é porque. Aí ela pegou e me ligou. Aí ela, aconteceu uma coisa que não podia, ele abriu, danei, puxei a orelha dele, mas tua biópsia deu um câncer de mama, mas é bom porque eu já fui no hospital, o médico já assinou e semana que vem você vai, já foi encaminhada para o hospital do câncer. Eu falei, sabe aquilo? Dentro de um dia parece que a minha vida virou de cabeça para baixo. Falei, meu Deus do céu. E aí eu já fui, já contei pro meu marido, já comecei a chorar. Falei, meu Deus, e agora? Mas tá bom. Aí fui lá. Aí chegou lá, o médico foi explicar para mim, para ele, falou mesmo que era o câncer, que... Aí meu marido ainda falou assim, mas ela não vai precisar fazer que as coisas bravo não, né? Quimioterapia, que as coisas... Aí ele vai... A gente vai fazer cirurgia, vai tirar o nódulo, vai fazer quimio e rádio. Ai, meu chão, parece... Eu queria sair dali para chorar. Eu entrei debaixo de uma escada e me deu um nó aqui na minha garganta e eu queria ir embora chorar. Eu não queria chorar ali no meio daquele mundo de gente que também estava ali por uma situação. Aí nisso a gente entra numa sala da psicóloga e a psicóloga pega... Meu marido bem durão, ele não é de chorar, eu nunca via chorar. Ele não chora, não. Eu sou a manteiga derretida e ele não. Aí nós sentamos, eu e ele com a psicóloga, e ela falou, tem alguma coisa para me falar? Aí eu falei, não. Aí ela perguntou para ele soltou um choro que eu acho que estava da vida inteira guardado dentro da... Aí foi aonde nós dois desabou. Só chorou, chorou, chorou. E eu falo que a viagem mais longa da minha vida que eu fiz foi esse dia. Que eu vim embora pensando, falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, eu sou muito fraquinha, a ficha não vou dar conta, e o Gui não cai. Mas aí eu cheguei na minha casa, fui orar, falar com Deus, não tinha o que falar, e abri a Bíblia.
e abri, se eu não me engano, em Isaías 35 ou 37, que falava que era para florescer no deserto. Florescer onde eu te plantar. E aí o Espírito Santo foi falando no meu coração, floresça no deserto, floresça onde eu te plantar. E eu lembro que nesse dia foi 1 milhão de gente da igreja na minha casa, pastor, pastora, a Bruna com a sua viola. Todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia, chegou cada um com uma palavra, fizemos um círculo na minha sala, oramos, choramos, cada um tinha uma palavra. E no final eu dei a minha. Eu falei, eu sei que Deus está comigo em cada detalhe, eu sei que você está aqui hoje, é presente de Deus na minha vida. Mais uma vez Ele confirmando. Só que quando eu cheguei em casa, Deus falou para mim florescer onde eu plantar, onde Ele me plantar. E eu decidi, falei para eles, ergui a minha cabeça, independente de um câncer, independente do que eu vou passar, que eu vou florescer lá dentro. Nisso já me veio na ideia, eu fiz um chaveirinho de EVA, escrito floresça onde Deus te plantar, enchi minha bolsa desse chaveirinho, levei para as mulheres lá. E aí começou. E o Gui fazia várias postagens, escrevendo, sabe, mãe, não sei o que, mãe, eu te amo, e aí aquilo mata a gente. É custoso, né? Eu falo assim, você saber assim do nada e você receber notícia meio que de sopetão. De sopetão. Né? E pra contar? O seu menino tinha quantos anos? Ele tinha 10? Ele tem 14. Criança não, ele de tinha tudo, 11. Né? Ainda. Mas aí contou, eu não sei se um pouco eles não entendem, não sei se já é Deus trabalhando. Ele preocupou, chorou, mas tudo bem. E aí o dia que eu fiz cirurgia também, eu era muito apegada, eu tive que ficar lá, tudo bem. Aí fui fazer químio, a gente nem sabe o que é aquilo, eu achava que químio era um aparelho que a gente entrava lá dentro, e não é. É um soro que a gente toma na veia. E aí eu fui, fiz a químio, os primeiros dias a reação, e a moça falou, com 10 dias, teu cabelo vai cair, tudo. E aí era a outra notícia do choque. Aí eu peguei e fui embora, e com 10 dias eu ficava puxando assim o cabelo. Falei, será que vai cair? 10 dias não tava nada, não tava caindo nenhum fio. Falei, ai, meu cabelo não vai cair. Com 14 dias, meu marido, meu filho foi trabalhar, eu tava super bem. Tinha feito químio, tava de boa. Os 2 primeiros dias a gente sente um enjoo, uma coisa, mas tava tão de boa, como se nada tivesse acontecendo. É meio que tipo assim, fui lá tomar um soro, fui lá, tá tomei o soro, tá tudo bem, não tinha nada. Meio que parece que a ficha não caí. Muito bem, os outros mandavam mensagem, nossa, tô ótima, Aí no 14 dias eu levantei, que eu olhei no meu travesseiro. Aí me deu um choque, porque tava muito cheio de cabelo. E aí eu passava a mão e saí, tudo. E aí eu catei o telefone, liguei pro meu marido, falei, eu vou lá na cidade, porque eu vou cortar meu cabelo, tá caindo tudo. Ele montou no carro e veio. Eu vou lá com você. Veio ele e o Guilherme junto. Aí nós viemos aqui na cidade, chegou aqui, a moça perguntou, você quer rapar? Eu falei, não, vamos só cortar. Eu não tinha coragem. Falei, vamos só cortar, porque ainda tá só caindo um pouco e dói muito. O couro cabeludo dói. A gente encosta no travesseiro, dói, e fica uma dor parecendo que tem umas agulhas fincadas. E aí ela cortou Chanelzinho assim no ombro. Ai, meu Deus, eu não consegui olhar no espelho. Isso foi numa quarta-feira. No domingo eu não tinha mais nenhum fio de cabelo na cabeça. Caiu tudo. Ficou um capuchinho aqui de cá. Aí eu pedi pra Grace cortar pra mim, ela não aguentou, não consigo, virou chorar. Aí meu irmão disse, pode trazer, que eu corto. Eu trouxe na hora que eu tirei o lenço, porque eu já tava usando lenço, porque tava... Ele virou chorar também. Aí meu marido também não cortou. E aí eu esperei um dia que ele saiu da roça, pra roça trabalhar. Eu catei a maquininha, eu sozinha. Eu não, Deus. E eu rapei o resto. Rapei. Aí, nesse primeiro dia que eu rapei, eu levantava de noite, olhava no espelho, eu deitava, eu não conseguia dormir. Levantava, olhava no espelho, deitava e não conseguia dormir. Porque, Patrícia, muitas pessoas chegam e falam, é só um cabelo, cresce de novo. Cresce aqui o meu, crescido. Mas a gente vê, a gente passa por cada coisa. Pessoas zombam. Ainda mais pelo processo também, que você, na época, eu imagino, não sei como é que é. Mas, por exemplo, tá passando por esse processo de perda, aí você pensa assim, você só pensa, por mais que você tenha fé, você só pensa assim, meu Deus, mas e agora? Depois disso, o que vai vir, né? As pessoas zombam da gente.
as pessoas faz chacota, ri. Então foi muito difícil. E aí quando eu rapei esse cabelo que eu não dormi, eu fui orar e Deus falou para mim, me fez lembrar de uma passagem da Bíblia, de Paulo e Silas, que estava preso numa prisão e não tinha pernas e mãos atadas, não tinha o que fazer, mas tinha a boca, e começaram a adorar dentro dessa prisão e as cadeiras foram se abrindo por causa da adoração deles. E aí Deus falou, hoje você não tem o cabelo, de verdade, não tem. Mas você tem perna, você tem braço, você tem um filho, você tem um marido, você tem uma família, você tem um ministério. E isso acontece muito na nossa vida. Às vezes a gente preocupa muito com aquilo que não temos e esquece de dar importância com aquilo que já temos. Esquece de usar aquilo que temos. Eu estava muito preocupada de não ter o cabelo, mas eu tinha tanta coisa ali naquele momento. Então foi aonde Deus tirou do meu coração, sabe? Aquele sentimento de cabelo. E quando eu cheguei na igreja de lenço, aquilo era novidade para as crianças. Ué, tia Lai, por que a senhora está com isso no cabelo? Falei, porque a tia Lai tomou um remedinho e caiu o cabelo. Até que um dia, não sei o que nós estávamos conversando, um resto de pessoa que ficou na igreja, alguém perguntou, você tem coragem de mostrar lá? Eu falei, tenho. E tirei o lenço. No que eu tirei o lenço, uma das crianças que eu cuido começou a gritar e chorar, com medo. Porque ela sempre acostumada a me ver ali muito alegre, cheia de amarrações no cabelo. E ela começou a gritar e aí eu tampei. E aí aquilo me doeu. E as crianças vinham e colocavam a mão na minha cabeça e falavam que estava pedindo para Deus me dar um cabelo. Elas gravavam um áudio de oração no grupo que a gente tem, um grupo de crianças. E falava assim, Jesus, dá um cabelo novo para tia Lai igual o meu. Então eu falo que o ministério foi cura para mim. E eu estava cuidando de um congresso. Na minha segunda quimioterapia eu não tinha um fio de cabelo, eu não tinha um fio de sobrancelha, eu não tinha uns cílios. E era o congresso, eu tinha 1 milhão de desculpas para falar naquele dia que eu não ia fazer, que era para as meninas fazer, a gente era 7 meninas. Mas eu falei, não, eu não tenho cabelo. Mas eu tenho um monte de criança lá com a maior expectativa nesse congresso. E eu tenho um Deus também que está lá, esperando ver a minha reação, se no meio do meu deserto eu vou chorar, vou questionar, vou reclamar, ou se eu vou erguer minha cabeça e vou dar o meu melhor, porque era para Ele que eu fazia. E foi isso que eu decidi fazer. O hospital me deu grandes amigas que eu fiz lá. Uma que, em especial, guardo no meu coração, que eu falo que ela é uma irmã que Deus me deu. Que ela falou, lá, não usa lenço, que lenço é sinal de quem está doente. Nós não estamos doentes. Foi aonde eu tirei. Você me viu, careca? Andando pra rua, andava pra rua. Onde vez? Você sempre usou muito tiara. E usava. Eu colocava uma tiarinha, aí, do mesmo jeito que tinha pessoas que riam, cochichavam, a gente tava andando na rua. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, eu oro por você, eu rezo por você. 1 milhão de mensagens eu recebi que tava orando por mim, rezando por mim. E eu lembro que um dia eu gravei um vídeo falando que era para ajudar pessoas a florescer. Hoje você ora, apresenta a Deus, pega uma flor, compra uma flor e quem Deus tocar no teu coração vai lá. Não espera um dia especial para presentear alguém, dar uma flor e falar para ela que ela é especial. E posta, eu lembro que o meu Instagram bombou, muita gente mandou para mim um buquê de flor simbólico que era de longe e falava que era para mim. Então eu acho que Deus me fortaleceu ali, as crianças me fortaleceram com oração. Você pensa, uma criança chegar no você e colocar a mão no você para orar para você, aquilo ali não tem dinheiro que paga. E foi isso. E ali eu fui vivendo, fui passando, acabou as quimioterapias, veio as rádios, muito debilitada, eu tive que ficar 2 semanas aqui sem ir em casa, porque a rádio a gente tem que ir lá todos os dias. E aí para mim ir e voltar, porque era na roça, eu fiquei na casa da minha mãe, ligava todo dia de noite vídeo. E quando eu rapei o cabelo, o Guilherme queria rapar. Mãe, eu vou rapar também, vou rapar, passar o gilete, eu não deixei.
Por mais que quando eu vi, assisti, eu achava bonito. Mas naquele momento não dei. Falei, não vai rapar não. Ainda mais que por ser menino, acho que nem... Falei, não vai rapar, você vai só orar pra mãe, vai ser benção. Não vai, não deixei ele rapar, ele queria. Aí não rapou mesmo não. E um dia que ele foi chorar no quarto, meu marido no outro e eu na sala. Falei, não, agora eu vou ter que dar uma de forte aqui, porque senão vai desmoronar isso aqui. Levantei, não me deixava bater, tinha dia que eu chorava, mas eu chorava pra Deus, sozinha, não deixava eles ver. E tanto que quando eu fui fazer a última aqui, meu menino fez uma homenagem pra mim, postou um monte de foto, escreveu aquele texto. Eu acho que filho, se você escrever mãe te ama, a gente já chora, né? Com certeza. Então, aí ele fez aquele texto pra mim e falei, sei que Deus tá cuidando dos detalhes. É, porque não é fácil, não, né? Nossa, porque quando a gente é mãe, a gente tem muito medo. Medo de, infelizmente, no teu caso, quando você teve câncer, de ir embora e deixar o filho pra trás, né? Claro. A gente tem esse E aí... pensar, né? Tipo, e agora? Porque teve algum momento assim, eu sei que você tem muita fé, mas igual, tem altos e baixos, né? Sim. Teve algum momento que você falou assim, oh Deus, deixa eu ir não. Teve momentos que eu falei pra Deus pra não deixar eu ir. Eu acho que mais no começo, depois quando eu comecei a fazer, parece que eu entendi que eu ia dar conta, porque Deus estava me segurando. Foi quando eu fiz a rádio e eu entrei um dia dentro do carro, eu estava muito fraca, muito debilitada, amarela, os olhos lá na nuca, a gente fica debilitado. É um tratamento agressivo. E eu vim pelos caminhos, eu não aguentava mais olhar aquelas estradas, muito enjoo, porque dá muito enjoo. E eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigada que é eu e não é o Guilherme. Obrigada, porque eu tenho certeza que se fosse ele eu ia sofrer muito mais. Falei, pelo menos eu tô aqui, eu tô fraca, eu tô debilitada, mas quantas das vezes que eu vim, meu pensamento falava, Deus, obrigada, porque é eu e não é ele. E eu tenho certeza que toda mãe queria isso. Porque o filho pode cair um tombinho, mas a gente não quer que eles machuquem, né? A gente não queria a gente queria criar o filho da gente numa bolha, né? Numa bolha. Então eu agradeci muitas das vezes. Falei, Deus, obrigada por ser eu, obrigada por eu estar aqui, por mais que eu sei que é doloroso, eu sei que o Senhor está me cuidando, está zelando e não é Ele. Porque se fosse que Ele, eu acho que eu ia sofrer muito mais. Eu acho que ia doer muito mais, eu ia debilitar muito mais. Apesar que... Aí você ia falar, mas aí teu cabelo não ia cair, mas e o coração? Nossa Senhora. Né? Ia ficar desse tamanho. Então, Deus tinha propósitos para mim lá. Conheci essa minha amiga que coube a Deus recolher ela. Você falou para mim antes que você teve uma amiga, né? Uma pessoa que você fez muita amizade lá durante o seu tratamento. Ela me ajudou muito. E assim, foi um momento muito importante para você, né? Porque ela meio que te deu apoio, mas ao mesmo tempo triste porque ela não teve o mesmo final que você, né? E assim, é complicado, né? Eu imagino, eu falo que eu só imagino, gente, que, né? Mas você tá ali com uma pessoa que você cria um vínculo, que você cria um amor, que você acha uma amiga de alma, né? Amiga de alma. E aí, infelizmente, ela... Eu falo que a gente tem irmãos que pai e mãe dá e a gente tem irmãos que Deus presenteia. E a Mara foi um irmão que Deus me presenteou. E a gente ficou tão íntimo que ela passou aí na minha casa, eu passei na casa dela. Ela desabafava comigo, chorava pra mim. E oramos juntas, fizemos propósitos juntas. E quando ela foi, eu tenho certeza que até quando ela foi, um dia eu chorei, questionei, murmurei. E eu tive um sonho que ela falava pra mim lá, eu não tenho mais câncer, não dói mais. Porque ela estava sofrendo muito no final. E não dói mais. E aí eu sei que ela está do lado de Deus, está descansando. E para onde ela foi não tem mais câncer, não tem mais choro, não tem mais tristeza. Por mais que nós que ficamos aqui sofremos, sabemos que ela está em paz, sem sofrimento. Porque não tem, a gente só tem certeza disso, né? É. A gente tem certeza da morte, a gente não sabe quando, mas a gente tem certeza que do outro lado tem uma vida mais próspera. Tem Deus preparando algo tremendo para nós, que eu falo, quando eu ministro para as crianças, elas ficam os olhinhos desse tamanho, está lá.
Não, é porque é muito gostoso mesmo Deus você tem falar. preparado morada para nós e a rua que Deus está preparando para nós é de ouro. Então você imagina que nós fica preocupado em comprar uma coisinha e outra, Deus está preparando rua para nós pisar de ouro. Então o que Deus tem para nós é tremendo, é muito mais. E aqui ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele falou para nós, independente do que vier, do que acontecer, ter bom ânimo, porque ele está preparando um lugar melhor para nós, eternidade, sem choro e sem dor, sem doença, sem tristeza, sem ver filhos sofrendo. Deus está preparando isso para nós. É isso mesmo. Acho que quando a gente tem... assim, que é difícil, porque eu não consigo imaginar como foi, mas tendo Deus como amparo, como, né, o guia, e tipo assim, eu acho que é o que faz a gente seguir, né? É verdade. E assim, eu sei que foi quantos anos? 2 anos de tratamento? 2 anos de tratamento com lá, né? Fazendo em tratamento eu continuo que até você falou hoje, que você continua, eu tô mas o fazendo. tratamento assim, aquele tratamento A quimioterapia agressivo. foi 4 meses, a radioterapia foi 1 mês. Então foi 6 meses de bem agressivo, porque aí eu fiz a cirurgia, comecei com as químios e fiz a rádio. Aí foi 6 meses. Você fez a cirurgia e retirou os nódulos? Retirei o nódulo só e o quadrante, só um pedaço da mama. E aí depois fiz as químios, depois as rádio, e aí agora é prevenção. Vou lá de 3 em 3 meses, tomo uma quimio em casa e vou lá direto fazer exame e acompanhamento. É, porque às vezes a pessoa imagina que só o tratamento é ali, igual eu não sabia. Porque a gente acaba conversando um pouquinho antes pra gente entender um pouco como é que é. Mas eu não sabia que a pessoa, além de fazer o tratamento intensivo, ela dá continuidade. Então, assim, você vai passar ainda mais uns anos ainda em tratamento, que não é agressivo, mas é um tratamento ainda que te demanda... Ele não é agressivo agora, porque eu falo que Deus me sustentou. Quando eu comecei a tomar, eu falei, não vou dar conta. Eu desmaiei, eu sentia muito enjoo, passava muito mal. E um dia eu até gravei no grupo das irmãs lá, que a gente tem umas irmãs de oração. Falei, ora pra mim que eu não vou dar conta. Aí eu falei pra médica, ela, se você não der conta, nós vamos ter que trocar. Mas o outro é pior. Falei, pronto, se eu não tô dando conta desse. E aí toda vez que eu vinha, que eu pegava aquele remédio, eu falava, Deus, esse remédio é somente para esse câncer nunca mais aparecer na minha vida. Todos os efeitos colaterais dele o Senhor vai tirar. Porque era muito efeito colateral, tanto que eu tava desmaiando. E eu tomo agora a mesma coisa de nada, como se eu tomasse água de noite. Aí eu tomo à noite, durmo, nem ver. Aprendi a viver e Deus tirou todos os efeitos ali. Entendeu? Conviver com essa fase, né? A conviver. E assim, eu sei que a maioria das pessoas quando passa por um tratamento intensivo desse, passa por essa experiência, que é uma experiência de vida, né, Laia? Sim. É uma experiência transformadora. O que te fez, assim, que você fala assim, não, esse dia Deus falou comigo e me transformou? Eu tenho certeza que você é muito, muito, muito cheio de fé, você é muito... né, Deus está presente muito na sua vida, mas assim, um dia que você fala assim, hoje eu tive uma experiência única com Deus durante o teu tratamento. Eu acho que foi do dia da queda do meu cabelo, que eu ouvi Deus falar comigo. Eu dobrei meu joelho na sala, era madrugada e Deus falou, para de reclamar daquilo que você não tem e olha para aquilo que você tem. E é mesmo, eu estava ali muito preocupada com o cabelo, preocupada demais, porque nós mulheres, a gente sabe, né? A gente é muito vaidosa, né? E por mais que a gente imagina cortar um cabelo curto ou usar um lenço uma vez de enfeite, mas imagina você não ter o cabelo. Então aquilo ali foi uma coisa. E aí Deus falou pra mim fortemente no meu coração. E eu lembro que no último dia da minha rádio também, eu não tinha mais força. De verdade, a minha carne não tinha mais força, meu corpo. Eu estava debilitada, minha mãe estava fazendo uma sopinha de inhame para me tentar comer, porque eu precisava alimentar. E aí eu senti Deus me carregar no colo. Eu lembro que eu desci do carro e falei, hoje eu não vou conseguir entrar ali. Eu senti Deus me levar, eu senti Deus me deitar naquela máquina, eu senti Deus me carregar no colo. Quando eu vim embora chorando. E eu falei, Deus, de verdade, hoje eu senti o Senhor me carregar no colo. Porque eu senti. Se eu falar, que jeito que você sentiu? Não sei, eu senti, porque de mim eu não tinha mais forças para estar ali. Mas eu senti o cuidado dele. E era o último dia que eu estava fazendo aquilo. Eu falei que os 2 últimos eu achei que eu não ia aguentar.
E aí ele me carregou no colo e pra honra e glória de Jesus, a minha irmã foi comigo, eu toquei aquele sininho, gente. Eu vi o vídeo. É lindo. Tocar aquele sininho. Quantas das vezes eu tava lá em cima no último andar fazendo quimioterapia, almejando, ai, No que dia dia que eu será vou que eu vou tocar? tocar aquele sininho? Eu vou me libertar. O dia que eu fiz a última quimio, eu fiquei perguntando pra moça, onde que fica o sininho? Eu queria ir lá ver. Aí ela, é lá embaixo, é depois que você terminava. Aí eu almejava todos os dias que eu entrava lá dentro daquele lugar, eu queria tocar o sininho. E eu toquei, e pra honra e glória de Jesus, hoje eu tô tão bem. E eu falo que me dedicando, depois que a gente é mãe, a gente vira outra pessoa. Depois do câncer, eu se tornei outra pessoa totalmente. Eu aprendi a amar mais, eu aprendi a cuidar mais. Eu aprendi a não olhar e julgar as pessoas, porque às vezes a gente olha a aparência e já quer julgar. Porque nós, como humanos, nós somos assim, somos falhos. Vê uma aparência que os nossos olhos estão vendo. Mas não Deus olha o interior, né? Não sabe o interior, não sabe o que está passando. Eu lembro que eu até gravei um vídeo e falei, não julga se você vê uma pessoa de lenço, porque... Parece que eu não tenho lembrança de ver alguém de lenço antes para me ver qual a expressão que eu ia ter. Mas o depois é totalmente diferente. É uma pessoa que... Eu lembro uma vez que eu estava andando na cidade, uma moça desceu do carro. Nossa, deixa eu te dar um abraço. Porque eu preciso te dar um abraço, eu oro por você, eu vi você sem cabelo. E meu cabelo estava começando a crescer. E aquele abraço era abraço que a gente vê cuidar de Deus. Então é de verdade, é um carinho, né? É tão mais fácil a gente ir e posso te dar um abraço, eu oro por você, do que ficar apontando e julgando e querendo o porquê será, o porquê disso. É bem isso mesmo. É. E assim, depois de tudo que você passou, né? Eu falo assim, é só superação, né? Superação, Deus em primeiro lugar, a gente vê que Deus está presente. E eu tenho certeza que você, igual você falou, você tem a Laínia antes de ser mãe, a Laínia depois, a Laínia antes de ter o câncer, a Laínia depois. E assim, eu tenho certeza que hoje você se sente outra mulher, né? Sim. Mas não que a gente, eu imagino, né? Porque depois que a gente passa a ser mãe também, a gente tira um pouco dessa vaidade, né? A gente desprende um pouco da gente, vê o outro. E eu tenho certeza que também depois do câncer você se vê mais assim, não mais feminina, mas se dando mais valor em pequenos detalhes, né, Laínia? Sim. Hoje, eu imagino, por exemplo, igual quando a gente é nova, né? A gente quer ter um cabelo assim, um cabelo assado, que meu cabelo tem que ser ou liso, ou tem que ser enrolado, ou pintado de uma cor. Não, eu acho que, imagino que deve ser a gente se aceitar mais do jeito que a gente é. Eu falo isso para as crianças, que cada detalhe de nós cada pedacinho, foi Deus que desenhou. Então, por mais que a gente ache, nossa, fulana é muito mais bonita que a outra, mas é Deus que desenhou cada detalhe. E para nós, e para Deus, Ele não tem uma filha predileta, um filho predileto. Ele ama todo mundo igual. E aqueles que às vezes nós apontamos, julgamos e falamos que Ele lá não. Deus ama Ele igualzinho Ele ama nós. Ele ama aquele que às vezes o mundo inteiro rejeitou, um andarilho, uma prostituta, um drogado que está lá jogado, que às vezes nós olhamos e falamos, nossa, não tem mais jeito. Para Deus é uma alma preciosa. Então Deus não tem filhos prediletos, Ele ama todo mundo igual. E passar por tudo isso, mais ainda me fez entender isso. Que Deus que durante o processo a gente não entende, mas depois... Não entende. Quantas você pessoas... consegue enxergar os desígnios de Deus para tua vida. Pra tipo minha assim, vida. olha, hoje eu sei que eu tive que passar por isso. Quantas pessoas lá de lencinho, eu via que as minhas de lencinho tinham medo de usar lencinho. Eu fiz lencinho, levei lencinho para o hospital, dei lencinho para os outros. Eu falo que Deus trabalha nos detalhes. Aprendi a usar a careca e assumir que eu falava que, igual a minha amiga me ensinou, não estava doente. Eu não aceitei o câncer na minha vida. Ele que teve que se adaptar a viver comigo. Então ele não deu conta e teve que sair. Amém. Desse jeito que eu falei, porque aí eu podia ficar deitada, murmurando. No dia do congresso, nós moramos na roça, então as estradas cheias de buraco. E tinha um buraco muito grande e o povo falando que não tinha jeito de passar carro. Eu catei um carrinho de mão, enchi de pedra, chamei 2 meninos lá das crianças comigo e fui tampar os buracos. As meninas queriam me matar. Mas é aquilo.
enquanto cuidava da obra, Deus cuidava de mim. Igual eu falei, Ele me carregou no colo, Ele falou comigo, Ele cuidou dos meus, porque meu marido toda vez que ia lá comigo, voltava, sabe, diferente. Triste, angustiado, preocupado, porque é claro que Ele preocupa. Então eu fazia de tudo para ele não ir. Eu preferia que a Luana fosse comigo, que a Grace fosse comigo, que a minha tia fosse comigo, para poupar ele. Que eu sabia que era um propósito de Deus na minha vida, então eu queria meio que um pouco poupar ele, por causa que eu via que aquilo lá, porque aquilo lá não é fácil entrar lá dentro. É igual eu falei, é um lugar onde a gente vê pessoas sair desesperadas, a gente vê pessoas em estado mortal, com sonda, com tudo. É muito triste. E o terceiro andar é o mais triste, o quarto, porque é o das crianças. Então a gente vê aquele monte de mãe lá, aquelas criancinhas carequinhas, sem sobrancelha, brincando, alegre, brincando com os brinquedos ali. Inocente, sem saber. E na maior inocência. E o pai e a mãe ali sentados do lado, acompanhando. Então... é um processo difícil, né, Elaine? É um processo difícil, imagino, sim, um processo doloroso. Mas eu fico feliz, né, de estar aqui e ver a tua história, ver que você passou, né, que isso aí dá muita força para outras pessoas que estão passando também. E ver que foi difícil, né? É aquilo, eu acho que tudo a gente tem que ter um tempo. A gente tem que ter o tempo de chorar, a gente tem que ter o tempo de ficar quietinha. A gente tem que ter o tempo de levantar e erguer a cabeça e seguir em frente. Tudo tem um tempo. Existem dias que vai ter que ficar deitadinha, quietinha, mas aí as pessoas vão te visitar, vai te dar um abraço, vai te mandar uma flor. É coisas que inexplicável, é o cuidado de Deus. E aí vai ter dia, e aí depois você vai passar por tudo isso e falar, passei. Mas é porque eu sou forte? Não. É porque Deus me sustentou a cada dia. E assim, a gente veja que você é muito de fé. E você tem palavras lindas que tocam o coração da gente. Eu falo que é gostoso, eu falo que é uma delícia, gente. O tempo passa, a gente nem vê, tanto que é gostoso de escutar falar. Hoje, para outras mulheres que estão passando pelo mesmo problema que você passou, o que você diria para elas? Eu diria para elas florescer no deserto delas. Diria para elas que pensar, não sei se elas têm filho, não sei o que elas têm, mas eu sei que todo mundo tem um ministério. Eu tenho o ministério Tchalai, mas às vezes você não tem, você tem o ministério sua família, você tem o ministério seu filho, você tem o ministério sua mãe. E aonde você plantar, você floresça e faça a diferença, por mais que tem dias que o sorriso está ali no rosto, mas o coração está desesperado. Mas aí você lembra de falar com o Papai do Céu, porque tem dias que não tem palavras, mas eu tenho uma coisa para falar que a Bíblia diz que quando a gente não tem palavras, Ele traduz o que a nossa alma está gritando. Então mesmo quando a gente não tem força para gritar, Deus traduz cada lágrima que cai do nosso olho. Você imagina o tamanho da grandeza de Deus. Então às vezes a gente não tem palavras para pedir, para perguntar, para questionar. E aí Deus vem, cata a nossa lágrima e traduz, e vai e trabalha. Porque Deus não quer ver ninguém sofrer. É isso mesmo. E assim, falando para mulheres que passou, eu sei que você é uma mulher muito forte, uma mulher que... E assim, é nova ainda, né, Laine? A gente fala uma mulher... É nova, nada, já tá. É nova. E aí você pudesse dizer, pudesse não, você vai dizer para essa mulher, você... Para mim? Para essa mulher que passou por tudo isso, o que você diria para você hoje, depois de tudo que você passou? Tipo assim, olha... Porque você, eu vejo assim, você é muito cheia da graça de Deus, você realmente é uma pessoa iluminada. Eu falo que Deus escolheu você mesmo por ter passado por esse processo, porque Ele queria mesmo que você fosse obra de Deus na vida de outras pessoas. Mas eu também sei que Ele queria que Ele fosse obra na sua vida. Claro. Né? Porque Ele transformou você no que você é hoje. E o que você diria para você, para essa mulher que passou por todo esse processo durante esses anos? O que você diria para ela, como se fosse você se vendo pela janela, através do espelho? Eu ia dizer que valeu a pena confiar em Deus. Valeu a pena acreditar que o deserto vem,
Mas é igual tá lá escrito em Isaías, os rios submergirão e as flores vão voltar a brotar. E as flores voltaram a brotar na minha vida, por causa de Deus, que valeu a pena. Valeu mesmo, porque é muito lindo ver que você tem esse Deus maravilhoso no coração e que leva essa mensagem para outras pessoas, porque a vida é isso. Desde que você está falando, né, lá do Ministério das Crianças, a gente vem no mundo é para isso, realmente, para florescer onde a gente for plantada. Né, para a gente trazer luz, né, na vida de outros. E trazer luz na luz da vida de outros. Pode, né? Tem um recadinho de pessoas que te amam, que te adoram, que te admiram. Queria deixar uma mensagenzinha para você. Eu sou a Luana, eu sou irmã da Laine. E assim, falar da Laine pra mim é muito fácil. A Laine, ela sempre foi a pessoa que é, uma pessoa muito abençoada. E durante o câncer, ela nunca desanimou. Ela sempre foi a mesma pessoa. Na verdade, ela passava força da família. Ela é uma pessoa assim, muito iluminada, muito abençoada. O momento do tratamento dela que me marcou muito foi um dia, estava na casa da minha mãe, estava todo mundo lá. E ela chegou com aquele brilho dela, aquela alegria. E aí ela olhou, estava todo mundo assim meio triste, né? Porque quando uma pessoa passa por isso, a gente sabe o que fala. A gente só vai entender realmente o que é o processo contra o câncer quando alguém da nossa família passa. Aí ela chegou lá e ela falou, mas por que você está assim? Você está achando que eu vou morrer? Eu não vou morrer, não. Eu vou vencer. E assim, depois desse dia, deu uma energia muito grande para todo mundo. Não é um processo, é um processo muito difícil, mas assim, a alegria dela, a fé dela, que é assim, acima de todas as coisas, foi o que deu força para ela passar por isso. Ela só venceu por ser a pessoa que é muito iluminada, muito abençoada. Ela cuida da turma das crianças dela lá na igreja. E assim, isso foi fundamental para ela. E assim, eu tô aqui para dizer que eu amo muito ela e que eu sempre vou estar lá para o que deve é. E graças a Deus ela venceu e eu amo muito ela. Ela passando aqui para te falar que você é uma pessoa muito guerreira, muito trabalhadora, que eu tenho muito orgulho dessa pessoa que você é, como se diz, uma segunda mãe pra gente, uma mãe muito maravilhosa, tenho muito orgulho de você, viu? Gosto muito de você. Oi mãe, tudo bem? Tô passando aqui para falar para a senhora que eu tenho muito orgulho de ser filho da senhora, de estar todo dia aqui com a senhora me ajudando. Saiba que a senhora é um exemplo de pessoa na minha vida. Que essa doença que a senhora passou, não foi eu que passei, não foi eu que senti a dor, mas eu sei a luta e eu sei quanto a senhora foi guerreira de suportar tudo isso. Até hoje a senhora está aqui firme e forte na presença de Deus, por Deus. Porque quando a senhora estava doente, com câncer, fazendo tratamento, fazendo quimioterapia, eu lembro, eu chegava da roça, a senhora estava aqui, tinha festa, a senhora queria arrumar, eu não deixava, a senhora ia de todo jeito, porque era para Deus, a senhora nunca largou de Deus, por isso Deus deu vitória em tudo isso. Todas essas doenças, graças a Deus, acabou, isso não tem isso mais, em nome de Jesus, não vai ter mais também. Sabe que eu tô passando aqui para falar para a senhora que eu amo a senhora é um exemplo de vida para mim, a senhora é uma guerreira. Sabe que a senhora é de tudo, de melhor que tem para a vida, eu desejo para a senhora. Sabe que eu te amo. É isso. Meu Deus. Ai, eu falo que é tão lindo ver o amor. Ai, Nossa. a mãe derrete.
Mas é isso, Laínia. Você é inspiração, você é força, é fortaleza pra tua família, né? Eu falo que eu sou mais velha, a Luana que faz o papel de mais velha. Ela cuida de mim, tadinha. Mas é porque você é iluminada. E é só pra te agradecer que você tá aqui hoje. Muito Eu obrigada. achei muito linda essa... Eu já conhecia um pouquinho dessa frase, que eu acho muito lindo mesmo. Floresça por onde você... Onde Deus te Onde plantar. Deus te plantar. E, igual você falou, quando tiver a oportunidade de dar uma flor pra uma pessoa, a pessoa florescer, eu quero te dar uma flor. Pra você florescer ainda mais. Esse aqui é lá um presente da Claudete pra você. Pra você ainda florescer ainda mais, levar mais alegria, mais coisas boas pra sua casa. Muito Porque realmente, você é uma pessoa que... Foi, puxou um pouquinho pra você. E que você floresça por onde você estiver, continue sendo essa mulher iluminada, essa mulher cheia de vida, cheia de Deus. Porque realmente, eu acho que passar por todo esse processo e não ter essa mentalidade é mais difícil. É mais fácil aceitar e levar de uma forma mais suave. simples, porque é difícil, não é fácil, eu imagino que não é fácil. Verdade. Mas eu falo que é muito lindo de ver, viu, esse amor. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você grandemente. Que Deus Amém. continue Que não te seja, abençoando. e não é só esse também que eu quero te dar. Quer pegar? Não é só, eu quero dar, esse aí é um presente nosso, né? Um presente Ai, da que Claudete pra lindo, você eu amo. Vou florescer pular ainda junto mais. com as outras. Mas a sua família também mandou um presente pra você. Meu Deus, tenha A sua dó. família também mandou um presente pra você, Muito dizer que eles também obrigada. te amam muito. Né? Eles queriam estar aqui, mas igual você sabe, né? Teu marido tá trabalhando lá na roça. É muito difícil. Muito Mas obrigada. dizer que Eles são um presente de Deus Deus pra na sua mim. vida e que também. Deus continue te abençoando, te usando como instrumento. Que às vezes a gente acha, ai, mas será que compensa valer isso? Deus tem chegado através de vida de pessoas que às vezes não conhecem, não têm força. E aí vê esse programa e vê Deus lá cuidando de cada história de mãe diferente. Então é um propósito, um chamado de Deus na sua vida também. A gente se fortalece através das histórias de Sim. outras, né? Assim, aí vamos supor, às vezes a pessoa vê o programa, mas eu não tenho. Assista porque não é porque ela passou por processo de câncer que ela não vai te trazer nada que vai te acrescentar. Pelo contrário. Verdade. Vai te acrescentar muito, porque é uma forma de ver Deus de outra forma e ver tua força. E a gente ter força para passar por outros problemas também que a gente tem no dia a dia. Verdade. Então tem só te agradecer. Que Deus abençoe você Ai, grandemente, amém. viu? Obrigada, Está nas Zé. minhas orações. Amém. Obrigada. E eu agradeço vocês de estar aqui com a gente em mais um De Mãe para Mãe. E eu convido vocês para assistir o nosso programa toda segunda-feira, 7h30 da noite, aqui na MAV TV.